que o Senhor nos dá logo nesse domingo de manhã, de estudarmos a Tua palavra. Senhor, nós somos absolutamente dependentes da direção do Teu Espírito. Se o Senhor não abrir o nosso entendimento, nada sabemos. Se o Senhor não desvendar os Seus mistérios, nada conhecemos. Então clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre nós, para que no fluir da Tua palavra haja sabedoria, haja conhecimento, haja entendimento. Em nome de Jesus, edifica-nos a nós, Senhor, Teu povo, aqueles que estão aqui presencialmente, os que estão acompanhando agora pela transmissão na internet. Todos sejam edificados na fé. Não nos permita desviar o pé nem para a direita, nem para a esquerda, mas está no centro da Tua vontade. Clamamos assim, crendo que o Senhor nos ouve, vai nos habilitar, nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo, por aí sentar, vamos lá. O Senhor é conosco. Muito bem, queridos, aula número 8. Eu estou achando que está meio embaçadinho aqui, não está não? Está dando para ler? Mais ou menos, né? Na verdade, nós teremos que já comprar um outro projetor, viu? Isso aí está meio cansadinho já. Mas vamos lá, vamos caminhar. Você tem a lição na mão. O que você não conseguir ver aqui na frente, você pode ler na sua lição. Parábolas que revelam o que Jesus Cristo é. Algumas parábolas que nós vamos ver hoje falam da pessoa de Jesus. Semana anterior nós falamos sobre a vinda de Jesus, segunda vinda. A aula de hoje é focada na pessoa de Jesus. O que ele revelou de si mesmo na parábola. Mateus 11, 27. Levando em consideração que não é a base da nossa inteligência que entendemos. É na base da graça. Mateus 11, 27. Quem puder ler aí na sua folhinha, se não estiver enxergando. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então depende muito do Senhor, revelação. Totalmente. O Filho se revela a nós, como Ele quer. Amém? O Pai e o Filho se conhecem mutuamente. Nós aqui na terra, os filhos de Deus, estamos tentando conhecer Jesus e conhecer o Pai. Não é isso, querido, que fazemos? Através da palavra, através do relacionamento no Espírito, tentamos entender quem é o Pai, quem é o Filho. Já temos sido edificados em muita coisa, mas não esgotamos o assunto, quem é Deus, quem é Jesus. Estamos sempre aprendendo. Amém? E depende do Senhor se revelar a nós, se Ele quiser, a quem o Filho quiser revelar. Isso é muito pertinente, né, irmãos? Nem todos têm o mesmo grau de revelação. O Senhor vai revelando aos poucos, conforme a capacidade dos ouvintes. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos aprender um pouquinho mais. Vamos lá, avança aí para mim. Nesta lição vamos observar algumas parábolas de Jesus, onde o Senhor revela sobre si mesmo aspectos da sua pessoa e função como Deus Filho e como acesso ao Deus Pai, além de mostrar-se sustentador dos eleitos de Deus. Vamos estudar as parábolas. Avança aí para mim. Olha como é bem simples, irmãos, a aula de hoje. Jesus é a porta. Essa informação, com certeza, é muito básica para o seu coração, não é? Todo mundo sabe que Jesus Cristo é a porta? Amém. Beleza. Então, não é nada complicado. Em uma das parábolas do Senhor Jesus, Ele identificou-se como sendo o pastor, o bom pastor das ovelhas de Deus. Aquele que as guarda em segurança, dando-lhes perfeita condição de vida. Vamos ler a primeira parábola de hoje? Vamos lá, verso 1 de João 10. Em verdade vos digo,
O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, roubador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Isso aqui é a relação de Jesus com as ovelhas de Deus. É muito simples essa parte da parábola, não é muito simples? Ele é o pastor e ele chama e as ovelhas ouvem a sua voz e o acompanham. Isso é bem simples. O que é interessante aqui é que Jesus fala para um povo, o povo de Israel, que estava acostumado, né? As parábolas têm pano de fundo do cotidiano daquela época. Estavam acostumados a ver pastores no campo, conduzindo as ovelhas para o aprisco. O que é aprisco? O que é o aprisco? Aprisco é o lugar onde as ovelhas dormem. Só isso. Então, como é que é a rotina do pastor na antiguidade? As ovelhas de manhã cedo são tiradas do aprisco pelo pastor, ele as chama, e aquele monte de animal vai seguindo o pastor para o campo, para se alimentar, para passear, para descansar. Depois que termina a jornada do dia, o pastor chama de novo as ovelhas, e aquele monte de animal vai seguindo o pastor de volta para o curral. Curral normalmente de pedra ou de madeira, cercado, né? E ali dentro do cercado tem uma parte coberta, é o aprisco. É só isso. Conseguiram imaginar? Vai ter algumas ilustrações para ajudar. Mas o pastor que vem pela frente é o pastor verdadeiro. Qualquer um que vem por outros caminhos é o ladrão, salteador. Não é? Então, está falando de uma realidade que rapidamente o povo daquela época podia assimilar. Avança aí para mim. Verso 4 ao verso 6, igreja, vamos juntos? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, por lhe conhecerem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Ainda que falou de uma coisa cotidiana, que todo mundo estava acostumado naquela época, eles não associaram a si mesmos serem as ovelhas e Jesus ser o pastor das ovelhas. Está falando do povo de Israel daquela época, tá bom? Uma coisa importante, vocês perceberam que a ovelha segue o pastor pela voz, não pela vista. Um cachorro te segue pela vista, ele te conhece, ele tem um cheiro, um olfato muito forte, mas ele te vê, e ele vai até você. As ovelhas são miopinhas. Animal interessante, ovelha. Eu não tenho contato com ovelha, que eu sei é de leitura. Conhecimento que eu tenho é o seguinte: as ovelhas não enxergam bem. São meio míope. Então elas só enxergam que está perto. Por isso seguiam pela voz. Elas não enxergam o pastor a distante, mas elas ouvem a voz do pastor, reconhecem e vão atrás dele. As ovelhas são tão míopezinhas que para se protegerem elas andam perto uma da outra, porque não tem visão muito longe. Quando vem o lobo, por exemplo, o predador, ela já não vem com tanta clareza que vem o predador. Então é muito significativo que Deus, em toda a sua palavra, chame o seu povo de ovelha. Não é significativo? Significa que ovelha precisa do pastor. Não precisa? Porque o pastor tem visão plena. A ovelha não tem uma visão plena do perigo. Então o pastor pode acudir a ovelha, pode afugentar o inimigo. Estou falando da ovelha animal. Mas é uma figura nossa também. Ok? Então, como as ovelhas são meio ceguetinha, meio míope,
precisam andar juntas, que é um sistema de proteção. Estar junto é melhor do que estar disperso. Uma ovelha dispersa é mais fácil para o predador pegar. Não tem metáforas interessantes para aplicar na nossa vida? Tem. Bastante até. E aqui Jesus vem falando dessa verdade, que as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e seguem o pastor pela voz. Todo mundo aprendeu? Não é por vista, é pela voz. Ele tira todas elas, ele conhece cada uma delas. Interessante é isso, conhecer cada uma delas. É lógico que quando fala de pastor e ovelha, logo remete também à igreja. E ser o pastor humano, né? Eu sou pastor de ovelha, de seres humanos. E existe alguma dessas metáforas que eu aplico imediatamente para a minha vida. Pastor tem que conhecer as ovelhas. Eu aprendi antes de ser pastor, muitos anos antes, que pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que estar misturado com as ovelhas. Não pode ser um pastor distante, que não tem contato, que não conhece as ovelhas. Tem que conhecer. Pela intimidade, conhece cada uma delas. É assim que tem que ser. Mas eles não seguirão o estranho, porque não conhecem a sua voz. Eles não compreenderam isso. Aqui tem até uma ilustração bonita do que seria Jesus agarrado com as ovelhas aqui, né? Avança aí para mim. Então, para ilustrar isso, eu coloquei um vídeo de 1 minuto e pouco, que eu peguei na internet. Veja o que acontece quando as ovelhas ouvem alguém que não é o seu pastor. Solta aí. Elas nem se mexem. Está as ovelhas no campo. Essa moça aqui vai tentar chamar elas. Ilustrou bem, não ilustrou bem? Não é interessante? As outras duas que apareceram rapidamente ali, chamaram, as ovelhas nem estão aí. Estão lá no campo. Mas quando o pastor das ovelhas, que tem intimidade com as ovelhas, chama, a ovelha vem. Porque conhece a voz. Não é porque ela viu no pastor, não, é porque ela ouviu a voz. Todo mundo aprendeu? Não é interessante isso? E o nosso pastor é Jesus, né? Nós temos que conhecer bem a voz do nosso pastor. Mas na antiga aliança, Jesus ainda não era manifesto como filho do homem. Era o Logos que estava em mistério. Então, o que Israel conhecia de Deus? Só o Deus Yahvé. Só o Pai, correto? Mesmo assim, Deus chamava o povo de Israel de suas ovelhas. Sempre é essa a figura de Deus ser o pastor, Deus o Pai e Deus o Filho serem pastores, né? E o povo que é dele ser qualificado como ovelha. Isso é muito pertinente no Antigo Testamento também. A relação de intimidade entre o pastor e as ovelhas faz com que as ovelhas jamais confundam o seu guia. No caso, Deus é nosso dono. Com qualquer outro impostor, o inimigo, o ladrão. Antes do Filho de Deus vir ao mundo em carne, o próprio Deus Yahvé apresentava-se como pastor do seu rebanho, os eleitos. Salmo 23:1 é o mais clássico, né, irmãos? Todo mundo conhece, até os católicos romanos, todo mundo. Espírita. Vamos lá, Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o salmo mais conhecido da Bíblia. É o Salmo 23.
Mas a gente tem que pensar um pouquinho no Salmo 23. Seria interessante você ler o Salmo 23 em casa, na sua devocional, se colocando na figura da ovelha que é guiada por Deus. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, Ele vai prover o que eu necessito. Me conduz, aí fala, né, pelo vale, me livra, me abençoa, um monte de coisa tem ali naquele Salmo 23. Então dá uma olhada como Deus trata conosco. Ele é o guia e nós o rebanho do seu pastoreio. Amém? Bem tranquilo esse conceito, não é bem tranquilo? Salmo 100, verso 3, outro salmo que fala da condição dos filhos de Deus como ovelhas e Deus como pastor. Salmo 100, verso 3, vamos lá, igreja? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Então, qual é a nossa qualificação no reino? Ovelhas. Somos ovelha, Ele é o dono. Temos que andar na direção que o dono dá. Eu coloquei ali em cima o tetagrama, porque onde aparece Senhor em português, em tudo em letra maiúscula, é o tetagrama no original, que a gente translitera por Iavé. Então, Iavé é o meu pastor e nada me faltará. Aqui o texto está um pouquinho mais reduzido por causa de espaço, né? Para caber os três no mesmo slide. Mas você pode ouvir, se não estiver enxergando, tá bom? Ezequiel 34:11 é um texto que fala diretamente a pastores e ao rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus, Yahvé Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-la-eis de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então Deus trata o povo de Israel como as suas ovelhas, que Ele pessoalmente vai resgatar. Por quê? Haviam também pastores dentro do contexto. Só que os pastores naquela época não eram pastores de ovelha, eram pastores do povo de Israel. Pastores ali, os líderes da nação, os reis, os sacerdotes. Estão ouvindo? Estão entendendo? Naquela época Deus condenou a direção que os líderes estavam dando ao povo de Israel. E aí Deus prometeu, há uma promessa lindíssima, eu devia ter colocado aqui, não coloquei. Levantarei pastores segundo o meu coração, que apacentarão as ovelhas. Então, existem em todos os segmentos, né? Bons líderes e maus líderes. Líderes que Deus não levantou e líderes que Deus levantou. Amém? Então, isso é muito pertinente, porque nós estamos vivendo um tempo complicado no meio cristão evangélico. Muitos problemas, muitos líderes caindo aí, tropeçando. Então, não perca a esperança. Existem homens que Deus levantou, segundo a sua vontade, para proteger as ovelhas. Nem todo pastor de ovelhas é levantado por Deus. E aí não tem muita aptidão, né? Mas os que são levantados por Deus é para a proteção das ovelhas. É para o bem delas. Porque Deus as usa, né? Deus usa esse pastor guia para guardar o povo. Para proteger o povo. Avança aí para mim. Vamos lá então. Jesus é o bom pastor. Dentro do contexto, o Senhor Jesus afirma que o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas, antecipando o seu sacrifício redentor. Jesus se apresenta então para aquela geração como sendo pastor das ovelhas. E ele não só é pastor, como ele diz, eu vou dar a minha vida por vocês. Às vezes na história, né, a gente não tem muita familiaridade, nenhum de nós aqui está no campo, muito menos eu, mas a gente lê, né, e aprende. Às vezes, dentro do contexto do pastoreio,
a predadores. Davi, por exemplo, matou quantos animais antes de matar Golias? 2. Um leão e um urso. Por que Davi matou um leão e um urso? Porque estava protegendo as ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Quando o leão se aproximou, ele teve que enfrentar o leão. Não é que Davi era caçador de animais perigosos, não. O leão se aproximou das ovelhas. Ele foi lá defender as ovelhas. E o urso, a mesma coisa. Para que Davi matou um urso, irmãos? Para testar suas habilidades de guerreiro? Para se vangloriar de ser caçador? Ele estava defendendo as ovelhas. Só isso. Acabou sendo um treino, né, de valentia para ele enfrentar Golias. Agora aí, quem tem streaming aí, ó, saiu uma série sobre Davi, Casa de Davi, no Prime Video, quem tiver. Muito bom. Eu assisti só um episódio, são 4, se eu não me engano. 4 ou 6. O que eu vi é muito bom, irmãos. Bem caracterizado, bíblico, qualidade de cinema. Qualidade de cinema, os episódios. Muito bem dirigido, atuado, mas o que eu gostei mais foi a essência bíblica. Muito bem aplicado, igualzinho o contexto bíblico. Você que vê tantas coisas aí no streaming. Ele adorando no campo, né? Lindo. É muito bem feito, muito bem produzido, remete ali ao contexto bíblico, você se sente lá dentro do contexto bíblico. Então, recomendo quem puder ver Casa de Davi. Muito bonzinho, viu? Eu não vi tudo, não sei os outros episódios se vai desandar. Só vi o primeiro. É bom? A irmã Lídia disse que viu. Só que eles inventam, para dar um pouquinho mais de drama, Davi, nessa série, ele vai caçar o leão dentro da toca do leão. Aí, na caverna do leão. Aí eu não sei se aconteceu assim. Tá? Tem um pouquinho de, né, acréscimo dramático, porque tem que dar emoção para a série. Ele vai lá dentro da caverna do leão, matar o leão lá dentro. Qual ser humano ia fazer isso? Quem ia entrar numa cova escura para enfrentar um leão? Não, pô, é uma armadilha, uma arapuca, né? Não tem para onde escapar. Pois é. Mas, fora esse detalhe dramático que a série pegou, eu acredito que Davi matou o leão no próprio campo, onde estava o leão se aproximando das ovelhas. Não precisa ter esse contexto, né? É normal, pô. Ele deve ter visto o perigo e partiu para cima. O resto é a nossa conjectura. Não é isso? Mas o importante é que isso liga à figura de Jesus. O bom pastor, não interessa o perigo que venha, ele vai se arriscar para salvar as ovelhas. O que não é pastor de verdade, quando vê o perigo, vai fazer o quê? Ó? Como diz no dito popular agora carioca, mete o pé, dá linha na pipa, monta no porco e outras gírias mais cariocas que a gente sabe aqui. Não é? Se escafedece. O bom pastor não foge porque está protegendo as ovelhas. O mau pastor, ó, dá no pé. Como leão, que anda ao derredor. Por isso tem proteção de anjo também para nos ajudar. Mas o pastor, aí já trazendo para a vida da igreja, o pastor é aquele que vê o perigo e alerta as ovelhas. Ó, o perigo é esse. Domingo eu falei, irmão, ó, a batalha espiritual, o dia mal vem. Não é que veio para mim também? Logo vem, né? É Deus profetizando. Então, a luta é sempre grande. E aí o pastor tem que ser aquele que dá o alerta. Que está ali na frente da batalha para ajudar as ovelhas a escaparem do perigo. Jesus fez muito mais do que isso. Jesus deu a própria vida pelas ovelhas. Verso 11 do capítulo 10 ainda, irmãos. Vamos lá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, o que é o mercenário? É o contratado. Foi pago para ali fazer aquele serviço. Ele não é só pago. Ele só está fazendo pelo dinheiro. Jesus vai fazer agora um contraste entre aquele que tem a vocação, aquele que tem o amor às ovelhas e aquele que não tem.
O que não tem, está ali só pelo dinheiro. Isso tem muitas implicações até nos dias atuais, né, irmão? Muitas. Como tem? Mas Jesus faz esse contraste. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, Jesus explica. Vamos ler? Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Agora ficou interessante. Quais são as ovelhas que não eram daquele aprisco? Nós. Jesus está falando para o povo de Israel, prioritariamente, não é? Para os judeus. Esses são objetivamente suas ovelhas. Ele está ali ajuntando as suas ovelhas. Mas ao longo da história não seriam só aquelas ovelhas introduzidas no rebanho. Milhões e milhões e milhões e milhões de ovelhas seriam introduzidas, inclusive nós. Agora, o final da história é: haverá um só pastor e um só rebanho. Não há distinção entre judeus e gentios. É uma coisa só. Amém? Desde que seja ovelha de Cristo. Seja ele nascido judeu, seja ele nascido gentio. O rebanho de Cristo é aqueles que ouvem a sua palavra e estão intimamente ligados com ele. Então nós fazemos parte do rebanho de Cristo. Amém, povo santo? Tranquilo? Avança aí para mim. Tem uma ilustração aqui, ó. Fala ali para o pessoal de casa poder ouvir. Paz. Se compararmos o pastor com as suas ovelhas no mundo, as ovelhas precisam seguir a voz do pastor porque são cegas. Comparando com o mundo espiritual, ouvir a voz do pastor é o mesmo que viver por fé. O Senhor nos chama pela sua palavra na intimidade, Ele cuida de nós e nos protege. Isso aí, tá vendo? É exatamente o resumo de tudo que foi dito até aqui. Ouvir a voz do pastor é ouvir pela palavra, né? Como é que nós entendemos Cristo? Pela palavra. É lógico que o Senhor também fala ao nosso coração pelo seu Santo Espírito. Mas é muito mais difícil, né, irmãos? Nós recebemos comandos diretos na mente. É mais difícil, não é mais difícil? Você ouve o tempo todo a voz de Jesus na sua mente? Você discerne o tempo todo? Até porque tem 3 vozes. A nossa interior, nós falamos conosco mesmo, né? Consigo mesmo, não falamos? Você não fala consigo mesmo o tempo todo? Você tem que discernir se é você que está falando, se é Jesus que está falando, ou se é o inimigo que está falando no seu coração. O inimigo também sugere um monte de coisa. Pode vir uma voz maldita e introduzir uma ideia na sua cabeça. Uma doutrina. Então, olha como é que é mais difícil no âmbito da mente humana, que é sobrecarregada de pecado, que é corrompida, discernir as vozes. É complicado. Então, é um ato de fé seguir Jesus. Mas é muito mais seguro você ouvir a voz do Mestre através da sua palavra, que é a essência dele. Você anda na palavra, você está andando na verdade. Está andando na verdade, está andando no Espírito da verdade. É simples assim. Se amoldar à palavra, você está se parecendo com Jesus. Não é? Hein, pastor? Sim. Só uma questão. Algumas pessoas, elas podem ficar em dúvida porque quando a gente vê as nações, né, elas são também, no caso, chamadas de ovelhas. Aí o que acontece? Eu entendo que essas ovelhas aí é a igreja, não é isso? É. Aqueles que ouvem a voz seriam aqueles que são eleitos, que ouvirão a voz do Senhor, no caso, levando-as à fé, certo?
Não sei isso. Tá certo. Só que acontece o seguinte, esse exemplo que você deu das ovelhas e dos bodes, isso é uma separação, uma metáfora de separação no dia de Cristo. Em nenhum outro lugar na Bíblia, as nações são chamadas de ovelha. Todas as vezes que você observar que Deus está falando de ovelha, está falando do seu rebanho particular. É uma metáfora. Não se pode pegar esse momento que vai haver na história, no futuro, e aplicar para todas as nações. Não há essa abrangência, não há texto de assim, todas as nações são minhas ovelhas. Não existe isso. Quando Deus fala de suas ovelhas, Ele fala das que a conhecem, que tem intimidade. Em especial os eleitos. Naquela metáfora, quando houver separação entre maus e bons, se usou a figura das ovelhas. Ovelha só não, ovelha e bode. É uma figura para fazer separação no juízo quando Jesus descer do céu. Mas não se aplica em todo o contexto bíblico para as nações. Entendeu? Quando fala de ovelha ali é uma coisa muito íntima. Perceba, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Não é todas as ovelhas da terra, todo mundo é ovelha e todo mundo ouve minha voz. As minhas ouvem. Eu as conheço, elas me conhecem. As nações não conhecem Jesus. Elas vão ser separadas por mérito no período da grande tribulação, mas elas não conhecem Jesus. Elas não receberam o Espírito Santo, senão se tornariam igreja. Entendeu? Então, ali, naquele caso em especial, é uma metáfora. E não a aplicação de que toda a humanidade é ovelha. Não é assim que a Bíblia ensina. Todo mundo entendeu? Ovelhas que ouvem a voz de Jesus. Só vocês ouvem a voz de Jesus. Você acha que todo mundo na humanidade ouve a voz de Jesus? Mas olha que interessante, aqui tem uma ilustração do aprisco. Está meio apagadinho, mas dá para ver, né? Um cercado com uma porta de acesso para o cercado. E as ovelhas, então, entram no aprisco. Eis o problema grave aqui. Eu, como pastor, sempre sublinho isso, irmão. Quando uma ovelha está desviada, está desigrejada. O aprisco serve para quê? Qual é a função do aprisco? Alguns acham que o aprisco é uma prisão. É uma cadeia. Eu quero estar fora do sistema. Já ouvi muitas ovelhas falarem isso. Você está fora do sistema é saudável para a sua vida? Tem que aplicar, irmão, porque isso aqui é muito sério. Eu estou fora da caixinha, fora do sistema. Você está fora da proteção. O aprisco é um lugar de proteção para as ovelhas. Ficar fora do aprisco é ficar vulnerável para os predadores. É simples assim, irmãos. Por isso, o pastor conduz as ovelhas para o aprisco. Ficam aqui guardadas. Lembra da outra metáfora das 99 que são guardadas e ele vai atrás de uma? Tem gente que pensa, interpreta isso errado. Ele vai atrás de uma, que é dele. Mas as 99 continuam dentro do aprisco. O Senhor não conduz ovelhas individualmente. Ali é um resgate para botar de volta dentro do contexto do aprisco. Amém? Não existe... você tem que ir atrás das ovelhas. Sim, tem que ir atrás das ovelhas. Elas têm que voltar com o pastor. Você imagina como é frustrante para um pastor ir atrás da ovelha e dizer, não quero voltar. Existe o fator livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio, irmão, para todos nós. É a base do nosso entendimento. Então, se uma ovelha que precisa voltar para o contexto da igreja. Estou fazendo aplicação já. Ela é abordada para voltar para o contexto da igreja. E ela diz, eu não quero voltar para o contexto da igreja, não há muito o que fazer. Ela se colocou fora do aprisco, em vulnerabilidade. Pode ser que Deus, por misericórdia, a conduza de volta para o aprisco. Entenderam? Mas existe o fator da livre escolha. O livre-arbítrio. Aprisco não é cadeia. Aprisco é proteção. Pode. A ovelha,
ela não pode, ela não tem condições por causa do local com dificuldade desse aprisco. Como é que fica essa ovelha? Porque Aí é um caso especial, é uma exceção e não a regra. Isso. Casos especiais são tratados como caso especial. A pessoa mora muito distante, a pessoa é doente, acamada, por exemplo, aí é o caso especial. Agora, a pessoa tem saúde plena e não quer estar no aprisco, Porque não é diferente? Eu conheço um caso assim e eu tenho procurado dar assistência. Sim, aí é o caso exceção, a regra. Eu estou falando do caso que a pessoa tem plenas condições de estar no aprisco e não quer. Não é que não pode, ela não quer. Aí é livre de escolha. Aí é livre decisão. O pessoal não vai ouvir em casa. Não, ela não quer registrar. Pois é. Mas ouviu qual pastor? Qual pastor que ele seguiu para seguir esse camarada da internet? Existem falsos pastores e falsos mestres, não é isso que é o tempo do fim? Diga, meu irmão. Tá ligado, não? Tá ligado, estou ouvindo barulho? Alô, alô. Tá. Paz, irmãos. Pastor, a questão do aprisco, a gente também não pode encarar como o corpo espiritual num todo? Sim. Vou dar um exemplo. Paulo, por exemplo, ele não tinha uma igreja fixa. Ele era de Efeso, ele era de Tessalonicenses. Sim. Diferente para o apóstolo Paulo, vou responder. Ele é um E aqui já apóstolo, falou. né? Ele era apóstolo, ele estava plantando igreja no mundo. Mas se você observar, Paulo ficou em Antioquia, se não me engano, 3, 4 anos. Ele congregou no corpo. Agora, ele tinha que fazer viagens missionárias para plantar igreja no mundo, é diferente. Mesmo assim, Paulo tinha anseio de sempre voltar nas congregações onde ele passou. Você pode ler isso nas cartas. Ele tinha anseio de passar de novo e estar com os irmãos. Realmente, o aprisco é o símbolo do corpo do Cristo. Tem que estar dentro do corpo. Se você se isenta do corpo, está vulnerável. Não é isso? A própria porta de acesso ao aprisco, assim sendo, ele não é só o condutor das ovelhas. Eu esqueci de ler outro pedaço. Jesus não diz que ele é o bom pastor e ele conduz as ovelhas para o aprisco? Agora, a parábola que Jesus contou vai mudar a figura de Jesus nessa parábola. Olhando para cá, está meio apagadinho, mas tem um pastor sentadinho aqui na porta do aprisco. Na primeira parte, Jesus é o pastor que conduz ao aprisco. Agora, Jesus vai dizer que ele é a porta do aprisco. Já não é mais a figura do pastor que conduz. Ele é o próprio aprisco. É o corpo do Cristo. Agora ampliou a figura. Quantos estão entendendo a transição da figura? Primeiro, ele é a figura que conduz as ovelhas. Agora, ele se configura não como um homem, mas como um conjunto que abraça as ovelhas, o próprio aprisco, do qual ele é a porta de acesso. Agora, Jesus coloca como porta. Isso é muito maravilhoso. Mesmo contexto de João 10. Vamos ler juntos? Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Não é mais o pastor, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. De novo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, vai ser sustentado em Cristo. Quem entra pela porta que é Jesus, encontra vários benefícios do aprisco.
proteção, guarda, alimentação. Amém? Todo mundo entendeu? Então, ele agora é o corpo do Cristo, onde nós somos introduzidos. Todo mundo pegou? Deixou de ser a figura humana de um pastor e passou a ser o próprio aprisco, do qual ele é a porta de acesso. Avança aí para mim. Mateus 7, verso 13. Vamos lá, lê todo mundo, por favor. Vocês participarem, ainda vai dar sono aí com a minha voz. Vamos lá. Entrai pela porta estreita. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Esse trecho todinho aí não consta dos originais. Está entre parênteses, está vendo ali? Ó? Algum escriba acrescentou. Vamos para o que Mateus disse. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Não é restritivo ainda. O negócio é apertado e estreito, não é restritivo. Eu acho muito interessante. Desculpa. Deixa eu beber um golinho d'água que está arranhando de minha garganta. Eu acho muito interessante a metáfora de Jesus ser porta. Em relação à nossa salvação. Quando eu era denominacional, fui batista, né? Me foi apresentado o seguinte evangelho. Você veio a Jesus, você está salvo. Imediatamente, estou salvo. É a doutrina, né, da denominação. Você foi salvo. Então, é como se atravessasse uma porta só. Você estava aqui, não salvo. Atravessou a porta que Jesus está salvo. E aí meio que isso deixar você seguro, tranquilo e até descansado. Mas Jesus não se apresenta só como uma porta. Ele também é um caminho. Eu sou a verdade, caminho, a vida. Caminho. Então você entra pela porta que é Jesus. O Everton, por exemplo, é um dos mais recentes que entrou. Entrou pela porta que é Jesus, beleza, Everton. Está salvo já? Enquanto estiver em Cristo. Porque agora, querido, você vai, percorrer o caminho, que é estreito. Não é fácil. Não se mostra um caminho de facilidade em Cristo. Se mostra um caminho de aperfeiçoamento, batalhas, lutas. A Bíblia não esconde a dificuldade. O Senhor Jesus não esconde os desafios. Ok? E aí a gente compreende que a salvação é um processo que se dá de fato no final do caminho e não na hora que você entrou na porta. Isso é muito pertinente, irmãos, porque tem gente que estão nas igrejas há 30, 40 anos, relaxados, porque já estão salvos. Não fazem esforço, não oram, não buscam, só vai religiosamente na igreja. E aí tira todo o empenho que a carreira nos suscita, né? Tem uma carreira para percorrer e não é fácil. Se você acha que já ganhou o prêmio na entrada, que esforço vai fazer? Nenhum. E a vida é feita com muito esforço. Alcançar essa entrada com esforço. Preguei recentemente sobre isso, né? Pedro diz que através de associar a sua fé, virtude, diligência cada vez maior, desse jeito você entra no reino. Com diligência, esforço, empenho, cada vez maior. E não com relaxamento. E não com, já estou salvo. Não é assim. Amém, queridos? Essa ilustração até mostra o caminho bem sinuoso, com penhasco, com tudo. É estreito, é apertado. É complicado. Não é tão simples. Então, Jesus coloca aqui nessa outra metáfora como porta. Vamos avançar um pouquinho. Esse daqui já foi. Então, recapitulando, Jesus é o pastor e Jesus é a porta que dá acesso ao aprisco. Ok? Nós somos ovelha do pastoreio do Senhor. Como ovelha, ouvimos a sua voz e obedecemos, seguimos, para nosso próprio bem. Ele nos conduz. Agora eu vou falar com vocês um trecho da lição intermediário,
que mostra que nem todas as figuras que Jesus usa são metáforas. Ou melhor, são parábolas. Nem toda metáfora é uma parábola. O que exatamente nós definimos como parábola? O que é uma parábola? Nós já definimos isso desde a primeira lição. Não é um conto com pano de fundo, não é reconhecível, onde tem ali conceitos morais ou ensinos espirituais, mas tem um conto. Como acabamos de ver ali, né? Jesus se colocando como o pastor das ovelhas, que aí você vai construindo na mente a imagem do pastor falando com as ovelhas, elas vindo. Isso é um conto. Isso é uma parábola. Mas tem hora que Jesus usa para si mesmo figuras. Palavras que são metáforas. O que é uma metáfora? Uma palavra em português substitui outra com um sentido diferente. Por exemplo, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Isso é uma parábola? Não. Isso é uma metáfora. É uma outra figura de linguagem. Porque não tem história nenhuma no contexto. Ele não diz, eu sou uma luz que perambulo e você vê a minha luz andando na... Ele não contou história nenhuma. Ele simplesmente declarou, eu sou a luz. Amém? Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso são metáforas que você tem que discernir dentro do contexto. Agora, quando é parábola, tem uma história moral por trás, tem um conto. Só para fazer essa distinção, tá bom? E é pertinente. As metáforas de Jesus, como sendo apóstolo. Naquela parábola, Jesus usa uma metáfora. Na parábola do bom pastor tem metáfora. As metáforas de Jesus como sendo a porta, o caminho, etc., foram utilizadas dentro do contexto das parábolas. Então vai ter hora que vai ter uma metáfora isolada e vai ter hora que a metáfora vai estar ajudando a construir a parábola. Está muito complexo para vocês isso? Não, né? Está parecendo aula de português, né? Mas é importante destacar isso, querido. Nem tudo é parábola. Ah, uma figura aqui de Jesus. É figura, mas não é parábola. Ok? Essas metáforas servem para revelar, em essência, o que Jesus é, como meio da salvação dos homens. Vale a pena destacar que, em algumas ocasiões, Jesus utilizou metáforas diretas, sem a base de um conto moral, sem parábola. Desta forma, revelou sua função, propósito, objetivamente, ainda que nem sempre seus ouvintes tenham conseguido entender seus significados. Vejamos o exemplo. Está aqui, ó, João 6, 48, 63. Vamos lá? Vamos ler tudo isso aí, não. Vou editar, tá, os textos. Vamos lá? Eu sou o pão da vida. Isso é uma parábola? Não, isso é uma metáfora. Em que sentido Jesus é pão? Sim, você entende. Mas os judeus que ouviram pela primeira vez não entenderam. Eles se dizem que eu sou um pão. Eu sou um pão. O que é isso que você está falando aí? De que forma você é pão? Como é que eu vou morder você? É isso, irmão. O tropeço dos judeus é que Jesus falava coisas espirituais, eles iam no literal. A minha carne é verdadeira comida. Ele falou, pô, como é que vai ser isso aí? Canibalismo? Vampirismo? Meu sangue é verdadeira bebida. Vampirismo? Tem que tacar os dentes na goela de Jesus e puxar o sangue? O problema é discernir a essência da metáfora. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, vamos ler juntos, comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Está fazendo comparação aqui com o quê? Com o maná, que caiu no deserto. O pessoal comia do maná no deserto. O maná também vinha do alto. Jesus é o verdadeiro maná. Aquele era temporário, era material, comia e depois as pessoas morriam. Ele é o verdadeiro pão que desce do céu. Essa é a figura. Vamos lá, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, de Jesus, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
Aí complicou na mente de quem estava ouvindo, não complicou? Você entende, mas naquela época era complicado. Eu sou um pão vivo, eu sou um pão vivo. Só essa frase fora de contexto parece doideira, não parece? Eu sou um pão vivo. Pão ambulante. Você pensa no que você quiser aí na sua cabeça. Bisnaga, pão francês, pão de forma. Não é complicado isso? Para os ouvintes da época? Avança aí para mim. Por isso muitos judeus não compreenderam Jesus. Porque a metáfora era complicada, era profunda. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus está oferecendo a si mesmo para ser degustado. Assimilado é uma palavra melhor em português, né? Para que se obtenha a vida eterna. Lógico que ele não está falando da carne física dele. Não é? Mas está falando de se comer dele. Verso 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha o que aconteceu com esse ensinamento de Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os que seguiam a Jesus engasgaram na metáfora e resolveram abandonar Jesus. Não assimilaram, acharam dificílimo e meteram o pé, irmão. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele vai concluir, olha aqui, ó, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Onde eles tropeçaram? Na literalidade. Onde deveriam ter se fixado? Na essência. Nas palavras. O que essas palavras tão estranhas, eu sou um pão vivo, significam? Se assimilassem pelo Espírito, não é? A essência, teriam sido fortalecidos, alimentados. As palavras de Jesus, elas não são meras palavras. É a própria essência dele. Ele é a palavra que se fez carne. Tudo que Jesus diz gera vida. Tudo. Por isso que a necessidade de ler a Bíblia. Ler não só o Antigo como o Novo Testamento. Aqui está a essência de tudo. Ao ler, você alimenta não só o seu intelecto, você alimenta a sua alma. Porque as palavras não são meros fonemas. Vou dar um exemplo mais prático. Isso para nós, igreja, né? Grandes juristas do Brasil e do mundo, juízes, eles têm contato com a Bíblia. Talvez muitos deles tenham lido a Bíblia, buscando ali algum entendimento. Juristas, promotores, advogados, filósofos, pessoas que não são convertidas a Cristo, diretores, por aí vai, líderes, né? Procuram ver na Bíblia alguma guia de sabedoria para a vida deles. O que eles abstraem da palavra de Deus, talvez alguma coisa superficial. Mas aos filhos de Deus não é assim. Não são apenas as palavras e os fonemas. Para nós, a gente absorve espírito, essência. Quantos estão entendendo? A palavra é espírito, o espírito é a palavra. Vou mais fundo. Se eu falo pelo Espírito aqui palavras de Deus para você, essa palavra entra dentro da sua alma. Não entra? Não só na sua mente. Se eu falar uma mentira, uma apostasia, um engano, uma coisa do anticristo de Satanás,
Essas mesmas palavras podem entrar na sua mente. Você pode receber ou não. Não, fez bem em rejeitar. Eu estou falando que muita gente é conduzida nas igrejas com engano. Por que eles não têm, por que eles não saem? Porque assimilam conceitos errados. Assimilam o conceito errado e aceitam aquele conceito errado. Entenda isso, palavra é espírito. O Senhor não fala mentira. Então, se você vê pessoas num contexto de mentira, e achando que estão dentro da verdade, elas estão muito enganadas. Porque Jesus não usa de mentira, nunca. Ele não negocia a sua essência. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Há uma grande luta aí no meio cristão contra o calvinismo, por exemplo. Calvinismo é uma doutrina errônea, errada. Mas quantos milhares e milhares de pessoas são calvinistas? Elas assimilaram o conceito errado e vivem nele. Só que Jesus não tem parte nisso, irmãos. Eu dei o exemplo do calvinismo. Poderia dar o exemplo de vários outros ismos que existem por aí. Um monte de outros ismos. Que parecem a religião verdadeira, mas não é. Por quê? Porque não está na essência da verdade. Como saber se eu estou na essência da verdade? A verdade é discernida pelo Espírito. Tem que provar as palavras. Provar se são verdadeiras. Você ouve e discerne. Pelo Espírito Santo que está dentro de você, se aquilo que você ouviu é ou não é verdade. Todo mundo entendeu? Que não é apenas exposição de intelecto, de palavras na mente. Palavras são espírito e vida, ou são espírito e morte. Ou um ou outro. Não tem outra via, terceira via. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é espírito e vida e está sendo edificante para a sua vida e fortalece você para a salvação, ou te engana e te leva para o engano, que é a perdição. Só tem dois lados, duas possibilidades. Avança aí para mim, vamos lá. Participar da essência que o Cristo compartilhou com seus eleitos é alimentar-se dele. Como é que você se alimenta de Jesus? Como é que você come Jesus? Você não pode comer Jesus, literalmente. Você degusta o que de Jesus? A palavra, a essência dele. Da sua palavra, que transforma o padrão mental. Está aqui alguns exemplos. A gente recebe a palavra e ela muda o nosso modo de interpretar o mundo, de ver a vida. Ela muda o padrão mental. Palavra no grego metanoia, mudança de mente. Você pensava assim do seu jeito. Não é? Vou dar um exemplo prático. Muitos são criados assim, ó. A mãe e pai diz: se apanhar no colégio, chegar em casa, apanha de novo. Isso é um conceito humano, completamente errado. Se bater em você, dá de volta. É assim que pais e mães ensinam às vezes. Não é assim? Isso aí está de acordo com a verdade de Deus? Não necessariamente, não é lei de talião mais. Então o que tem que acontecer quando você ensina um conceito errado e uma pessoa vira adulta com um conceito errado? Ela tem que mudar. Ela tem que ir para a palavra. Aí a palavra vai dizer: se bater num lado, dá o outro. E agora? Entra em choque. O que você recebeu como filosofia de vida dos seus pais e aquilo que você recebe da palavra. Dá um choque. Aí você tem que mudar o padrão mental. Pô, mas a vida toda eu entendi. Se bater em mim, eu dou de volta. Mas a palavra diz: se bater em você, não revide. A vingança pertence ao Senhor. E agora? Tem que mudar ou não tem que mudar o padrão mental? Mudar a mente para mudar as atitudes. Não tem jeito. Romanos 12, 2, igreja, vamos lá? E não vos conformeis com este século, com esse mundo, com os padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como estar no centro da vontade de Deus se você anda do seu jeito.
Se você faz tudo do seu jeito, como você cresceu desse jeito, pensa assim, não é? Crente Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. Se você é crente Gabriela, você não está mudando para o padrão de Deus. Nós estamos em metamorfose. Transformai-vos no grego quer dizer metamorfose. É o processo da lagarta virar borboleta. Mudança total. Amém? Então, o nosso modo de pensar, de agir, de analisar o mundo, se estiver fora da vontade de Deus, não serve para nada, só perdição. Você tem que amoldar o seu modo de ver a vida, de agir conforme a palavra. Você muda o padrão mental, aí você acerta o centro da vontade de Deus. Todo mundo entendeu? Qualquer coisa fora disso é carnal. A palavra diz assim, mas eu penso assado. O seu assado não serve para nada, é carnal. Efésios 4, 23, igreja, vamos lá? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tem que mudar isso aqui, renovar, ó. 1 Coríntios 2,16 não está na sua lição. Quem quiser anota. Botei extra, plus. Só anota a referência, 1 Coríntios 2,16. Para não perder mais um pitaco da palavra. Agora olha para cá, já anotou? Leia comigo. Pois quem conheceu, só ouço a voz do diácono Júlio. Eu falei, leiam comigo, tem 30 e poucas pessoas. Eu só consigo ouvir a voz do diácono Júlio. Ele nem está falando no microfone. Não precisa. Ele tem voz de trovão igual a minha. Ele tem voz de trovão. Nós somos meio, assim, meio italianos, né, no modo de ser, de falar. Falamos alto. Mas agora que vocês já conseguiram se achar, e o diácono Júlio vai falar baixinho, para não abafar a voz de 30 e poucas pessoas que estão aqui, leia em voz alta isso aqui é vida para a sua vida, você vai ouvir a sua própria voz, vai assimilar, é bênção. Vamos lá, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Tá bom para você isso? Para mim está ótimo. Padrão mental semelhante ao do Senhor. Em metamorfose. Crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Mudando todo dia. Não pensa na sua vida cristã como algo estagnado. Não pensa, por mais que você tenha anos de evangelho, tem que estar em mudança constante. Água parada dá dengue, mosquito, chikungunya, parasita. As águas do Espírito têm que estar em movimentação dentro de nós. Tem que estar em crescimento, tem que estar em evolução, em ebulição, tem que estar vivo, tem que estar andando. Não fique parado, amém? Sempre modifique seus padrões mentais. Em que eu estou mais eu mesmo e menos Cristo. Esse é o problema. Quando você identificar que numa área da sua vida é você mesmo sozinho, não tem nada de Cristo, está errado. Aquela área da sua vida tem que parecer com o que Jesus faria. Para você se amoldar a Cristo. Como estão entendendo as minhas metáforas espirituais? Está muito complexo, não, né? Está muito filosófico, não, né? Aquele exemplo que eu dei, de bater e dar de volta. Isso é uma filosofia particular. Isso não coaduna com Cristo. Em Cristo é diferente. Então você tem que abrir mão do seu padrão de agir para agir conforme Cristo. Avança aí para mim. Por último, irmãos, a aula passa rápido. Já vão quase 1h30 já de aula. Parábola da videira, entendimento. Essa parábola também é muito fácil de entender. O pastor de vocês passa vários dias fazendo essa lição, que você recebe aqui em 1h20, 1h30. Você leva vários dias. Que tem que parar, meditar, ver como é que vai desenvolver a lição, para ter encadeamento lógico. Eu pesquiso Bíblias, eu pesquiso online. Nunca é só a minha opinião, eu abalizo a minha opinião pela de vários. Para tentar chegar num consenso. Se no dia que eu achar que eu sei tudo, eu estou condenado.
perdido. Então, como eu não sei tudo, leva-se um tempo para construir o entendimento. Que eu aqui dou mastigadinho para vocês. Entendeu? Igual algumas aves dão na boquinha do filhote. Mastiga, mastiga, mastiga a minhoquinha e dá na boquinha assim, ó. É o que eu faço aqui. Eu mastigo bastante a minhoca. Agora estraguei o almoço de muita gente aí. E dou na boquinha de vocês. A minhoquinha mastigadinha já. Parábola da videira. Tem gente que tem entendimento parcial sobre esse assunto. Nós vamos procurar um entendimento total. Amém? A parábola da videira foi proferida por Jesus para ensinar quem ele é. Primeiramente, quem é Jesus. Em relação aos seus discípulos. Numa realidade espiritual de dependência e expectativa de produtividade. É um dos ângulos que eu não vi muita reverberação nos estudos que eu vi, que analisei. Há muito mais ênfase no fato de nós estarmos em Cristo, nesta parábola, que é maravilhoso estarmos em Cristo, do que ênfase no estando em Cristo, você tem que produzir. Como estão entendendo a palavra do pastor? Estou sendo bem eloquente? Está entendendo? Muitos estudos que você vai ver na internet enfatizam que você está em Cristo. Olha, querido, você está em Cristo, você está abençoado. Que maravilha, você está em Cristo. Olha, glória a Deus. E é glória a Deus mesmo. Mas, em contrapartida, já que está em Cristo, o que você tem que fazer? Dar fruto. Essa metáfora, que é uma parábola também, começa com a figura da figueira, né? Mas se desenvolve numa metáfora. Esta aqui é interessante, porque tem todo um contexto escatológico até. Tem até contexto escatológico nessa parábola. Então vamos lá. Vamos ler bem devagarinho. Nenhum de nós aqui trabalha no campo. Talvez você já tenha visto. Mas eu não, presencialmente não conheço. Vamos ler João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Então Jesus já se apresenta como sendo a videira, mas ele apresenta outro personagem, que é Deus Pai. Ele diz, na verdade, o dono disso tudo aqui é o Pai. E aí ele diz, tendo ele a própria árvore, a própria videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O Pai corta. Já começa aqui um negócio complicado para a nossa vida, não começa? Não começa? Está em Jesus. Não deu os frutos respectivos, o Pai corta. E todo que dá fruto, limpa. Para que produza. Se a gente só tivesse isso dessa parábola, não tivesse continuação, já dá para entender? Deu, não deu? Está em Cristo. Produz os frutos respectivos, o Pai só vai limpando para dar mais ainda. Existe uma expectativa de produtividade, de crescimento. Do Pai. Não tem? Mas se não produzir, não existe outro método senão cortar. Só que cortar é uma palavra muito curtinha para falar de algo muito dramático. Porque essa pessoa estava em Cristo. Ou não estava? Estando em mim. Cortar é algo radicalíssimo. Você vai ver no final dessa parábola que é lançado no fogo. É sério isso, muito sério. E é isso que a gente não vê muita ênfase. Como se fosse só um fato benéfico de estar em Cristo. Existe o ônus de produção. Tem que produzir. Se não produzir, corta. E aí ele vai falar para os discípulos, verso 3, vamos lá?
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu, por minha vez, permanecerei em vós. O que é isso aqui, irmãos? Verso 4. Tá, mas existe uma ordem de Jesus aí. Uma ordem, uma sugestão. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está explicando a regra do jogo. Está falando de salvação. Qual é a condicional para a salvação? Permanecer nele. Então ele está falando, se você permanecer em mim, se você quiser. Tem livre-arbítrio, irmãos. Ou não tem livre-arbítrio? Tem. Se você quiser permanecer em mim, eu permaneço em você em contrapartida. Esteve em Cristo. Não é uma sugestão, é uma ordem, é um imperativo. Façam isso, permaneçam em mim, que eu garanto que eu permaneço em vocês. Mas parte de você permanecer nele. A decisão não é de Jesus. É isso que eu quero enfatizar aqui. A decisão é do discípulo. Permanecer ou não permanecer. Não tem isso? Permanecer em mim ou permanecerei em vós. Vamos ler. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu vou entrar um conceito aqui para te finalizar. Tem gente que é de Cristo, mas não está em Cristo. É complexo isso que eu falei agora, em duas palavras, uma frase curta. Ser de Cristo é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ser eleito. Mas pode não estar andando em Cristo. Não vivendo no padrão de Cristo. Você é de Cristo, mas se sair do padrão de Cristo, vivendo do seu jeito, vivendo da maneira livre, né, bebendo, comendo, se prostituindo, se drogando, você é de Cristo, mas escolheu viver fora do padrão de Cristo. Não tem jeito. Vai ser cortado. Entenderam? Vamos para a figura do ramo, da videira e os seus ramos. Vamos lá. Paulo vai usar a metáfora de que nós fomos enxertados, lá no livro de Romanos, certo? Nessa metáfora de enxerto, vocês já viram como é que faz um enxerto? Todo mundo já viu? O antes trabalhou com isso, você não vale. Sabe o que é enxertar? Você pega um galho de uma árvore, corta, normalmente em forma de cunha, na base aqui, né? E faz a árvore principal está aqui. Você faz um talho no tronco dela, também em forma de cunha. Vem com aquele ramo, aquele galho, que não pertence àquela árvore, enfia ali no talho e amarra-se com uma fita, alguma coisa ali. Então, aquele galho que não era pertencente a essa árvore passa a ser integrante à árvore. E a seiva da árvore vai alimentar esse galho e manter ele vivo. Agora pensa nisso em nós, queridos, nós. Pensa nisso em nós. Você foi introduzido no Cristo. A seiva de Cristo, que é o Espírito dele, está dentro de você, enquanto você permanecer nele. O ramo fora do Cristo não sobrevive. Não dá. Enquanto você permanecer nele, a seiva está fluindo. Está te alimentando, sustentando. Fora do Cristo, não há vida. Olha a gravidade de estar fora do Cristo. É muito sério isso. Diga, mulher de Deus. Pastor, é interessante notar que Jesus é a árvore. E junto com ele estão os galhos. Então, todos os membros daquela árvore são os galhos.
e um galho foi enxertado. Mas se ele quiser viver fora, né, ele não está na árvore. Não está então, na ele árvore. não é corpo. Saiu do corpo, estava Amém. em Cristo, né? Aquele que estando em mim, diz o texto. Passa ali para o André, por favor. Não falou que aquele galho nunca foi do corpo. Aí seria o caso de não ter ninguém aprovado. Como os preteristas, né? Os preteristas não. Os calvinistas dizem, aquela pessoa nunca foi de Cristo. Mentira. Mentira, está dito ali, estando em mim, se não der, é cortado. A consequência do corte é porque estava em Cristo. Não é que nunca esteve. E quem corta é o Pai, é juízo. Pastor, alô. Ali, eu estou vendo ali também, não sei se o senhor também está vendo, a questão de se afastar é só para quem dá fruto. Porque, ó, vós já estáis limpos pela palavra. Lá em cima ele fala, ó, todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos. Os que não davam já foram cortados. Mas este a quem Jesus está se referindo, não são os que dão frutos que podem se afastar? Também Sem se serem parar, cortarem. se parar de É produzir. o cara que se ensoberbece. Se parar de produzir, é cortado. Não é só os que já foram tirados. Um que dá fruto é limpo, que está dando fruto. Mas se ele parar de dar bom fruto, se ele parar, ele vai ter o mesmo destino dos que já foram cortados, também será cortado. Vou pegar o gancho disso aí. Pode pegar. Vou pegar o gancho disso aí. No livro de Romanos fala do enxerto, né? Paulo fala assim, a igreja gentia foi enxertada na oliveira. Ali não é figueira, não é videira, é oliveira. Mas a figura é parecida. A palavra de Deus conclui, Paulo está falando de gentios e israelitas. Alguns ramos foram cortados, israelitas. E tu, que é gentio, foi enxertado. Ok? É a igreja gentia entrando na salvação. Mas teme, Paulo fala assim, teme, porque senão também tu pode ser cortado. E Deus é poderoso para os que foram cortados de enxertá-los de novo, ainda tem isso. Mas o recado dentro de Romanos é teme, teme, porque mesmo estando já enxertado, você também pode ser cortado. O que vai determinar o seu corte? A sua decisão, livre escolha. Que frutos você vai dar? Pessoas se corrompem, mesmo estando em Cristo. Pessoas enveredam por um caminho de pecado, mesmo estando em Cristo. Não é o Senhor que arbitrariamente corta o ramo. O ramo dá sinais de que não está mais vivendo Cristo. E ele precisa ser cortado. Entenderam? A aplicação é essa. Teme. Porque senão tu também pode ser cortado. Lê lá em Romanos. Tu também pode ser cortado. Há muito mais um aspecto de temor do que outra coisa. E aqui é uma condicional. Se permanecer. Em mim, eu permanecerei em vós. Porque o ramo não dá fruto sozinho. Avança aí para mim. Vamos lá, estamos no finalzinho já, igreja. Eu sou a videira. Vós os ramos. Quem permanece em mim, é condicional mais uma vez. E eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, aí ó, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, não vai ter mais vida. E o apanham e lançam aonde, irmãos? No fogo e o queimam. O destino desse tirado do corpo, lago de fogo. Ah, tem teologia aberta aí na internet falando, não, você pode virar criatura no reino. Aonde que está dito ali que você é desclassificado de filho de Deus e vira criatura? Aonde? Você é filho de Deus, está no Cristo. Se você sair, é lago de fogo. Não é assim, perde categoria e vira criação. Morre e é lançado no fogo. É sério isso, não é? Por quê? Porque teve o privilégio de estar em Cristo. Compartilhou a vida com Cristo.
Se permaneceres em mim, e aqui, ó, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Agora vem o bônus de estar em Cristo. Teve muita coisa séria no meio dessa parábola. Muita coisa séria sobre salvação e perda de salvação. Mas estando em Cristo, você tem um bônus. Você ora e o Senhor lhe atende. Verso 8, vamos lá? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Epa! E assim vos tornareis meus discípulos. Amém, queridos? Tem uma análise rápida aí na sequência de cada parte dessa. Está na sua folhinha, viu? Primeiro, o próprio Senhor Jesus se apresenta como sendo a videira, ou seja, o sustentador de todos os ramos. Primeira inferência. Avança. Segundo, que tem nessa parábola. Deus Pai é o agricultor, o dono de tudo. Terceiro, a videira também simboliza Israel. Tem isso, viu? Para não excluir esse detalhe. A videira é símbolo de Israel. Quarto, há juízo da parte de Deus Pai, cortando os improdutivos e limpando os frutíferos. Quinto, há um apelo do Senhor Jesus para a livre escolha do enxertado, para que decida permanecer no Senhor, como condicional para a produção de frutos espirituais. Se tal condição não é possível, sem tal condição não é possível produzir de si mesmo. Qualquer que decida não permanecer em Cristo, tem como juízo secar e ser lançado fora. Tendo o drástico fim do fogo, Geena. Os frutos requeridos por Deus são atos de justiça, misericórdia, amor, tudo que o Senhor requer de nós. A avaliação da ausência do fruto dignos pode incorrer na remoção da terra. Aí é outra metáfora. Quer ver? Avança aí para mim. Lucas 13, 6 a 9. Vamos ler que é o finalzinho mesmo. Vamos lá, igreja. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, outra parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Aqui é drástico. Vem procurar fruto uma vez, vem procurar de novo. 3 anos, nada. Se é uma árvore improdutiva, tira da terra. Olha só. Está ocupando espaço na terra à toa. Tira. Mas aí vem uma voz de misericórdia, que nessa parábola é muito interessante. O dono manda cortar, mas aquele que trata da árvore pede um tempinho de misericórdia. O dono de todos nós é Deus, o Pai. E tem que exercer seu juízo. Mas Jesus intercede por nós. Não é? Graças a Deus. Senão nós estávamos... Um monte de gente ceifado há muito tempo. Deus tem misericórdia. Esse cortar aí seria a morte física? Ou, no caso, riscar o nome do livro da vida? Estando ainda em vida aqui na Terra. A morte física não é nada comparado com perder o nome do livro da vida, né? Tirar do livro. Ter o nome riscado. Aí não tem mais jeito. Mesmo que respire na terra, não tem mais jeito. Vamos lá. A voz de misericórdia de quem? Um intercessor. Jesus. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, lhe põe estrume, que é fertilizante. Se vier, agora ainda tem a possibilidade de não dar. Talvez, se vier a dar fruto, bem está, vai ficar aí a planta aí. Se não, no final das contas o juízo vem.
Percebam, queridos, eu quero deixar isso muito claro. Fruto aqui não é só ganhar alma para Jesus, não, tá? Evangelismo. Muita gente associa dar fruto a gerar filhos espirituais. Isso é uma parte do trabalho. O primeiro fruto que é gerado é em nós mesmos. Caráter de Cristo. Será importante não deixar terminar essa aula com você com a ideia parcial. Ah, eu não ganhei ninguém para... Estou há 30 anos na igreja, não ganhei ninguém para Jesus, eu vou ser cortado. É lamentável você não ter ganho ninguém para Jesus, em 30 anos de evangelho. Mas não é exatamente isso. Você tem que examinar a si mesmo. O que de Cristo já foi gerado em você? O quanto você parece com Jesus nas atitudes, nas ações, em tudo. Como filho de Deus, não é como ovelha. Você olhar para dentro de você e ver os frutos. Frutos de um caráter transformado. A tendência é que dê mais frutos ainda. Ok? Agora, se não houver mudança, metanoia nenhuma, aí corta. Tem jeito. Avança aí para mim. Nono aspecto. Há privilégio para os frutíferos. Tem suas petições atendidas pelo Senhor. Quanto mais frutífero você for, mais você tem acesso, né, à sala do trono. Suas petições vão ser atendidas. O privilégio final é ser considerado discípulo verdadeiro de Cristo. Último versículo, João 15:16. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, desculpa. Se coloca de pé, por gentileza. Vamos ler, já liberar vocês. Uma aula tão tranquilinha, mas já deu mais de 1h30, com certeza. Muita coisa para a gente pensar, né, irmão? Coisas que a gente já sabe. Coisas que a gente já sabe. Agora, infelizmente, né? A gente consegue identificar tanto no aprisco como na videira que os que estão de fora correm perigo. Não corre? Se um dia foi de Cristo. Se um dia foi de Cristo e está fora, é caminho de morte. Não dá para amenizar. Não dá para, né, usar de semântica. É corte, é juízo, é perigo. Então a gente tem que pensar nossos irmãos que por algum motivo ou outro não caminham. E ter misericórdia deles. Não é? Aquele que converte o pecador do seu caminho, salvará a vida dele, está escrito. Se não me engano em Tiago, né? Salvará a sua vida e cobrirá uma multidão de pecados. Temos que olhar com compaixão, misericórdia para os nossos irmãos afastados. Estão em caminho de morte. Você vê, por exemplo, nesse carnaval, eu vi ex-ovelhas minhas no carnaval com bebida na mão. Triste, doloroso. Oro sempre. Nas minhas orações tem vocês que estão caminhando e tem um grupo que não está caminhando, que eu oro à parte. São as ovelhas desviadas. Ore por eles também, vá até eles, tenta resgatar. É importante, estão correndo risco de vida eterna. João 15:16, para terminar, vamos lá? Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Deus quer atender nossas orações. Jesus quer ser motivo para que nós sejamos atendidos. Mas tem a nossa parte, a transformação diária. Amém? Andando sempre no padrão divino, que está impresso na nossa mente. Ande no padrão divino, o Senhor vai te atender. É a contrapartida, é o bônus, é a bênção que acompanha a filha obediente. Tem uma bênção. Uma pronta audição do Senhor. Amém, queridos? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez compartilhar com vocês. Logo mais à noite, querido, o culto começa às 6h30. Todo domingo eu falo isso.
Aí todo domingo eu vejo um monte de gente chegando 6h40, 6h50. Oh, Jesus, até quando eu vou me humilhar, Senhor? Suplicar as ovelhas, sejam obedientes. Por favor, chega cedo na igreja. Por que você chega atrasado? Jeová Rafá. Criando angústia no coração desse velho pastor aqui, cabelos brancos que vão começar aqui, ó. Está começando a safra de cabelo branco na minha cabeça. Me ajudem, tem pouco, né? Mas cada um já é, porque é genética. Porque cada filho que tem aqui, a barbinha, o cavanhaque. Cada um é vocês aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é outro. É. Você passa Grecinho 2000 no cabelo. Tu passa Nenê. Eu estou meio sem senso de profundidade, eu acho que é o óculos. Senhor, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu ministras ao nosso coração a tua palavra. Cremos, Senhor, que teu Espírito nos deu pleno discernimento. Mas se assim não foi, Senhor, se alguma coisa ainda turva, algum detalhe que não conseguimos ainda assimilar, nós clamamos a tua graça, para que no decorrer do dia, até mesmo durante a semana, o teu Espírito ministra a essência da verdade ao nosso coração. E tomados, Senhor Deus, desta palavra, nós possamos mudar comportamentos, atitudes, padrão mental, transformado pela tua palavra. Que haja temor, Senhor, muito temor. Que haja, Senhor, privilégio, também alegria por estar em Cristo. Obrigado, Senhor, por essa hora bendita, em que a tua palavra ministra logo cedo na nossa vida, no domingo, palavra de vida. Tua palavra é espírito e é vida. Obrigado pela vida que já foi acrescentada ao nosso coração, ao nosso ser, à nossa alma. Te clamo agora, Senhor, leva o teu povo em paz, guardado pelo seu poder. Todos possam chegar bem nos seus lares e, segundo a sua graça, possam retornar logo mais à noite para te adorar em espírito e em verdade. Tudo devemos a ti, nosso Deus e Pai. Tudo devemos ao nosso intercessor, bispo da nossa alma, Salvador bendito, Jesus, nosso bom pastor, que já deu a vida por nós. Nós pertencemos a Ele. Somos de Cristo. E Cristo é o nosso Senhor. Muito obrigado por essas verdades eternas. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Vamos na paz de Cristo até logo mais à noite. Procurem chegar cedo.